Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a editora Pipoca Nanquim e as dificuldades que eles têm para mudar formatos e publicar grandes séries. O Bruno Zago comentou esses dias que a dificuldade para publicar uma edição como Invencível seria muito grande, que provavelmente eles não gostariam de publicar, não seria algo que ficaria com eles mesmo se eles tivessem a oportunidade. E isso dá para perceber o quanto ela tem essa dificuldade de colocar um quadrinho desse no mercado, uma série grande. A gente falou esses dias sobre Invencível e o quanto é difícil trazer Invencível para o Brasil por conta de ter muitos capítulos ali, né? São 144 só da parte principal, sem contar os extras que o Kirkman também fez. Então, a Pipoca Nanquim mostrou muito interesse e depois eles falaram não, se tivesse pra gente, provavelmente a gente ia pular pra trás, porque é algo muito difícil. Quando realmente, ele falou, né, quando realmente isso chega na gente, a gente fala, e agora o que a gente faz com isso? Antes de comentar sobre essa atitude e essa dificuldade de trazer pro mercado nacional, essas grandes séries, eu queria falar um pouquinho sobre como a Pipoca Nanquim traz suas edições, para a gente conseguir discutir um pouco sobre isso, tá? Vou trazer aqui um exemplo do que eles conseguem trazer, que eles já colocaram no mercado e dá muito certo, e o que eles não conseguem trazer. Esse é um exemplo que eles estão trazendo de volta pela terceira vez, se não me engano. Moonshadow é uma edição que isso aqui é capa dura, compila uma saga inteira aqui dentro, toda a história está aqui dentro. Você pode ver que é um volume bem parrudo, tá tudo aqui. Esse aqui é o formato que o Pipoca Nanquim mais gosta, tá? Se eles podem compilar tudo em um volume, é o que eles querem, porque eles já citaram várias vezes a dificuldade de publicar algo que seja muito longo, justamente pela quantidade de edições e o quanto vai reduzindo a venda ao longo do tempo. Então, se você publica uma edição como essa aqui, num formato como esse, de poucas páginas, olha isso aqui. Você tem várias edições. Então, você precisaria colocar vários desse aqui no mercado para conseguir chegar em um desse. Se a pessoa quer comprar esse aqui, se ela fez uma compra, ela adquiriu tudo. Esse aqui, a editora vai lá, faz o primeiro e coloca no mercado. Tá. Aí o cliente vai lá, compra um. Se ele não leu, talvez ele já não compre o segundo. Esse é o primeiro ponto. Se ele não leu, ele pode não comprar o segundo. Talvez ele tinha dinheiro para comprar. Se publicasse tudo de uma vez, talvez ele compraria a edição da mesma forma. Talvez ele tinha o dinheiro, ou iria se preparar para comprar. Quando ele compra o primeiro, talvez ele já perdeu o hype de continuar comprando. Você vai ver que a queda é muito grande quando a gente fala da primeira edição e das últimas, porque as pessoas param de comprar. Na segunda cai muito, na terceira cai ainda mais e vai caindo. Então, quanto mais edições, pior. Esse é o ponto que o Pipoca Nanquim sempre trouxe aqui. Vocês podem ver que até as edições de mangá deles, mesmo quando não dá para trazer em uma, eles trazem poucas. Um bom exemplo disso é a publicação que eles anunciaram agora do Battle Royale. São 15 volumes, eles vão trazer em 5. Então eles estão compilando 3 volumes em 1. E isso muito por conta dessa questão que eu falei, porque o primeiro vai vender muito, o segundo vai vender um pouco menos, e a hora que a gente chegar no 5º volume, a venda vai ser muito menor. Então, essa dificuldade de trazer séries longas é muito grande. E a gente está falando de mangá. Mangá vende bem, vende mais do que outros quadrinhos. Isso depende do título, tá? Até pegando outro exemplo do Pipoca Nanquim, a editora já falou que, por exemplo, Tartarugas Ninja vende mais do que alguns mangás. Mas por quê? Porque são títulos diferentes. Não é por ser mangá que vai vender muito. Mas os mangás costumam vender melhor do que outros quadrinhos. Mas tem todo um jogo ali, né, que a gente pode comentar.
Acho que outro exemplo disso dentro da própria editora é a venda de livros. Porque a editora, para quem não sabe, Pipoca Nanquim não publica só quadrinhos, né? Eles também publicam livros. Os livros da editora Pipoca Nanquim, Conan vendeu muito bem. Eles reimprimiram várias vezes, eles colocaram outro formato de edição no mercado, vende muito bem comparado a livros. Em compensação, tem outros livros ali que eles publicam, principalmente livros nacionais que eles tentam dar essa oportunidade, tem muita dificuldade, a saída é muito baixa, eles têm que imprimir uma quantidade muito menor e mesmo assim fica em estoque por muitos anos. Acho muito legal a editora trazer isso, é um ponto que a gente tem que elogiar na editora, deles darem oportunidade para esses autores nacionais. Não é toda editora que faz isso, mas realmente não é comparável com as vendas de Conan, por exemplo, e até das outras histórias do Robert Howard, né? Mas o ponto que eu queria chegar aqui Invencível não dá para vir pelo Pipoca Nanquim por conta disso. Eles têm uma dificuldade imensa. Eles poderiam trazer em ônibus. O pessoal tá criticando o ônibus para trazer o mangá, sabe? Aí você vai trazer Invencível em ônibus, o burburinho vai ser gigante. Eu acho um ótimo formato? Acho. Mas a grande questão é a dificuldade de você tentar colocar outros formatos. A editora Pipoca Nanquim já tentou um formato muito parecido com esse, se não igual. Bem simples, capa cartão. Ela tentou isso com Copra. Dá uma olhada. Copra demorou muito para sair. E eu acho que deve ter todos os volumes na Amazon até hoje. Sendo que já faz tempo que eles lançaram. E isso demonstra a dificuldade de sair um quadrinho desse tipo aqui. Principalmente porque a editora Pipoca Nanquim sempre propôs que o formato que ela lançaria seria aquele que o colecionador gostaria. Eles são colecionadores e eles sempre falaram: o formato que eu sonho na minha estante é que eu vou colocar no mercado. A nossa ideia é trazer para o mercado nacional aquilo que a gente gostaria de ter na nossa estante. Então você já percebe que eles trazem um público que gosta de colecionismo. Então, um formato como esse não é um formato para colecionador, tá? Pode ser, claro que pode ser. O próprio Alexandre do Pipoca Nanquim tem muitas edições formatinhos. Para mim isso aqui é o formatinho de hoje em dia, mas depois a gente pode comentar sobre isso também. Mas não é a questão é que quando você se torna colecionador, você vai valorizar aqueles títulos, você vai ter toda uma questão de apego com a sua coleção. E aí quando você tem uma edição simples e uma mais completa no mercado, normalmente você vai querer a mais completa, tanto em conteúdo quanto em acabamento. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Queria comentar essa dificuldade que tem a editora Pipoca Nanquim. A gente está falando da terceira ou quarta ali, acredito que a quarta maior editora de quadrinhos do Brasil. Ela é gigante, se você for pensar. Ela é uma editora pequena porque quadrinho não é um nicho muito amplo atualmente. Mas comparado às outras editoras, ela está abaixo de poucas. E mesmo assim a dificuldade é imensa de colocar quadrinhos em outros formatos. O que vocês acham disso? O que a gente poderia adotar de estratégia? E principalmente a Pipoca Nanquim, o que vocês acham que eles poderiam incentivar para fazer com que seja viável outros formatos, seja viável trazer grandes séries, sabe? Eu acho que, trazendo só um exemplo aqui para vocês, eles fizeram um excelente trabalho com Incal, porque eles fecharam um box com 3 edições, e eles foram trazendo aos poucos. Então você olha Incal como uma série fechada num box, e você não enxerga que você está comprando muitas páginas, mas você está comprando, se não me engano, cerca de 900 páginas, sabe? São 3 volumes. Então, são cerca de 900 páginas, só que você adquiriu praticamente um ônibus em 3 volumes, porque é um box que compilaria o volume de um ônibus. É uma estratégia que deu muito certo para eles. Eles estão dando continuidade, né, nessas publicações de Incal, trazendo muito mais coisa do autor aí, do Jodorowsky. Mas queria saber de vocês, quais outras estratégias eles poderiam fazer para dar a possibilidade de que publicações maiores cheguem até nós.
Então, até o próximo vídeo e aguardo um comentário de vocês trazendo opinião.